Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é a Júlia. Eu sou uma das professoras de Sociologia do time de Sociologia do projeto Professores Funkeiros e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre os processos de socialização. Bora lá? Então, o que é um processo de socialização? Um processo de socialização são os conjuntos de normas, de ideias, de regras que a gente aprende para estar vivendo em sociedade. A gente tem um sociólogo chamado Peter Berger, que ele vai falar que cada indivíduo possui um processo de socialização individual dentro dos grupos aos quais ele participa e ao mesmo tempo individual de um ao outro. Como assim? A forma como eu me porto dentro de um determinado grupo, como por exemplo na escola, não vai ser a mesma forma que você se porta. Apesar da gente estar fazendo parte ali do mesmo lugar, a gente está ali dentro do mesmo grupo, a gente não se porta da mesma forma. Porque os nossos processos de socialização, querendo ou não, são diferentes. Algo que eu aprendi, por exemplo, em um outro grupo social do qual eu faço parte, como a minha família, não vai ser a forma como você aprendeu dentro da sua família. Então é isso, cada indivíduo, cada pessoa se coloca de uma forma diferente dentro dos lugares aonde ele está inserido, correto? E aí nós vamos ter os mecanismos de reprodução, que são três: aprendizado, imitação e identificação. Aprendizado. Quando a gente é criança, a gente aprende como deve se portar dentro desses grupos. Imitação. A gente imita vendo o que o outro está fazendo. A pessoa com quem a gente tem esse contato. A gente vai estar imitando essas formas de se viver, digamos assim. E identificação, porque a gente se identifica, depois de um tempo, com determinados tipos de processos de socialização, de formas de se colocar, de formas de se portar, correto? E aí nós vamos ter os níveis de processo de socialização. Nós temos dois níveis de processo de socialização: o nível primário e o nível secundário. O nível primário são as relações que a gente estabelece quando criança, num primeiro momento, ou seja, são as relações que a gente estabelece na família. Lá a gente vai aprender valores, a gente vai aprender ideais, a gente vai aprender formas de se viver diferentes. E aí, conforme a gente for crescendo, a gente vai entrar no nível secundário do processo de socialização, que aí é quando o menino vira passarinho e quer voar, e a gente vai estar dentro de outros grupos sociais, aprendendo outras formas de socialização e se colocando de outras formas. O processo secundário de socialização, a gente vai viver ele dentro da escola, dentro da igreja, dentro da faculdade, correto? São grupos que a gente vai estar vivendo depois, a posteriori. É muito importante que a gente saiba que a gente sempre vai estar socializando. Por mais tímido que você seja, ou então antissocial que você seja, não tem como escapar do processo de socialização. Isso é algo inerente a nós seres humanos. A gente já nasce com essa vontade de estar socializando. Então é quase impossível que a gente não socialize. Nós somos seres humanos. Nós precisamos estar em contato com o outro, seja esse contato do menor para o maior. Porque a partir do momento em que a gente tem um contato com esse outro ser humano, a gente vai estar aprendendo normas e regras de se viver dentro da sociedade e dentro dos grupos sociais aos quais estamos inseridos. E é por meio dessas formas também que a gente vai estar crescendo de uma certa forma, correto? Vou dar um exemplo para vocês que a gente sempre estuda no primeiro ano do ensino médio, quando a gente começa aprendendo os processos de socialização. Tem um menino chamado Vitor de Aveyron. O Vitor foi um menino que não teve esse processo de socialização nos primeiros anos da infância dele, porque ele foi deixado numa mata e ele foi criado por animais. E aí, quando o Vitor foi encontrado e foi levado para a sociedade, para ele começar a aprender como que aconteciam as coisas ali na sociedade e coisas básicas como segurar um talher. O Vitor teve muita dificuldade, porque ele já estava um pouquinho maior e ele não teve, nesses primeiros anos de vida dele, esse processo de socialização. Então, isso é para a gente ver
que o processo de socialização vai de coisas básicas, desde você aprender a colocar uma meia, aprender a estar arrumando o seu cabelo, aprender a estar segurando um talher, até a forma com a qual você vai se portar dentro de um grupo, correto? Quem quiser saber mais sobre o Vitor, tem até um filme sobre ele, é só jogar aí no Google, em algum lugar vocês vão estar achando, chamado Vitor de Aveyron. É um filme muito interessante para a gente estar sabendo um pouquinho mais sobre os processos de socialização. Outra coisa, outro assunto que a gente tem dentro do processo de socialização são as instituições sociais. E o que são instituições sociais? Quando a gente pensa em instituições sociais, a gente pensa o quê? Em um espaço físico, sei lá, uma ONG ou uma coisa do tipo. Só que instituições sociais não são esses espaços físicos, essas organizações. Instituições sociais são organizações sim, só que são organizações sociais de comportamento. Como assim? Uma família, por exemplo, uma família é uma instituição social, porque ali dentro você aprende formas culturais de comportamento. Uma instituição social é algo que é totalmente moldável, porque ela pode se dar dentro do campo político, dentro do campo econômico, dentro do campo jurídico, e aí vai depender do espaço, agora o espaço físico, aonde essa instituição social está atuando, aonde essa instituição social se encontra. E aí, como ela tem essas várias formas de se colocar, de se apresentar, ela pode ser encontrada em diversos espaços e de diferentes formas. A instituição social vai ser o que vai guiar o indivíduo para as suas ações, como a gente já falou, através do quê? Dos processos de socialização que acontecem ali dentro dessa instituição social, correto? Então, gente, por hoje é só isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, algo a mais a acrescentar, deixem aqui nos comentários que a gente vai estar ficando de olho para a gente estar trocando essa ideia. Não esquece de curtir o vídeo, de seguir o nosso canal, de seguir a gente nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente está lá como Projetos Professores Funkeiros. E até a próxima aula. Tchau!